Bom, boa noite, bem-vindos a essa oficina que faz parte da 7ª edição do programa Agentes de Governo Aberto, que é uma iniciativa da Coordenadoria de Governo Aberto da Casa Civil, com a intenção de promover a transparência, a accountability e a participação social no poder público municipal. Bom, a ideia dessa oficina, como vocês já devem saber, é apresentar e divulgar essa ferramenta de democracia participativa, né, que tem tudo a ver com a proposta do governo aberto e que pouca gente conhece, pouca gente tira partido dela, né, explora pouco essa ferramenta, que pode ser uma forma bastante eficaz de melhorar a nossa cidade e de melhorar a própria democracia, né, através da participação social. Então, me apresentando rapidamente, meu nome é Durval Tabachi. Eu sou arquiteto urbanista de formação e de atuação também, né? Eu desenvolvo pequenos projetos residenciais, comerciais, e sou também um administrador de imóveis. Eu gerencio aqui uma pequena imobiliária aqui em São Paulo, né? Mas o que me levou a montar esse curso, né, essa oficina, é o fato de eu ser conselheiro participativo municipal aqui na subprefeitura da Vila Mariana desde 2020. Então, eu estou no meu 4º ano de atuação, né? Desde o começo do segundo mandato até outubro do ano passado, eu era o coordenador aqui do Conselho da Vila Mariana, que é uma espécie de representante do Conselho perante outros órgãos, perante outros conselhos e tudo mais, né? É a pessoa que preside a reunião. Eu sou o representante do Conselho Participativo dentro do Conselho Municipal de Política Urbana, né, desde 2021. Esse ano fui reconduzido a essa representação, né, que é da macro-região Sul 1, que é uma macro-região que corresponde a 3 subprefeituras, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre o CMPU daqui a pouco, né? E eu também criei, junto com outros colegas, um grupo chamado InterCPN, e é um grupo de Zap, basicamente, exclusivo de conselheiros participativos do mandato atual. Então, a gente discute demandas comuns e outros assuntos. Então, foi uma forma de conhecer a diversidade, tanto dos conselheiros participativos quanto das diferentes regiões aqui de São Paulo, né, que é muito heterogênea. E esse contato me ajudou também a montar essa oficina. Bom, aqui, passando basicamente os tópicos que a gente pretende cobrir hoje até às 10 da noite, mais para vocês me ajudarem a administrar o tempo, né? Vocês veem que tem uma lista ambiciosa aqui de tópicos, né? Sendo que o melhor fica mais por final. Então, o microfone, se vocês quiserem abrir o microfone, me interromper, fazer perguntas, estou aqui à disposição, né, a qualquer momento, né? Só lembrando que a gente não pode perder muito tempo aqui para tentar fazer essa cobertura completa. Então, começando pelo começo, que seria um breve histórico, né? Como surgiu essa conversa de conselho participativo, né? A coisa vem lá de 1990, quando a Luísa Erundina, prefeita, então prefeita, promulgou a Lei Orgânica do município, né? A Lei Orgânica é uma espécie de constituição municipal, né? A principal lei municipal aqui de São Paulo, que organiza o exercício do poder municipal, quer dizer, diz qual que é o papel do executivo, do legislativo, e tem uma seção dedicada ao que chamava na época de Conselho de Representantes, que foi uma grande inovação na época, né? Os estudiosos de administração municipal costumam elogiar esta criação do conselho, né? Que, assim como muitas coisas aqui em São Paulo, acabam servindo de exemplo para outros municípios, né? Então, essa lei orgânica do município, ela tem os seguintes princípios: a prática democrática, a soberania e a participação popular, a transparência e o controle popular na ação do governo. Então, nesses 3 princípios já estão embutidos aí a razão de ser do Conselho
participativo, que na época se chamava Conselho de Representantes. O nome mudou, nós vamos já, daqui a pouco, vamos entender por que essa diferença de nomes. Ou seja, a gente está aqui para ser um representante direto da população perante a administração municipal, né? Esses aqui são alguns dos princípios, né? Tem outros, mas o que interessa aqui a gente está lá no artigo 54, que diz que a cada área administrativa do município, a ser definida em lei, corresponderá um conselho de representantes cujos membros serão eleitos na forma estabelecida na referida legislação. Ou seja, a área administrativa do município não era em 90, mas é o que a gente hoje conhece como as subprefeituras. É uma subdivisão do município para tornar a coisa mais administrável, né? Uma cidade do tamanho de São Paulo, que tem a população maior do que muitos países, precisa ter administração descentralizada. Então, foi essa a intenção da lei orgânica do município. E daí, a lei orgânica já define algumas das atribuições dos conselhos de representantes. Então, aqui, participar em nível local do processo de planejamento municipal, em especial da elaboração de propostas de diretrizes orçamentárias e do orçamento municipal, bem como do plano diretor e das respectivas revisões. Então, desse inciso primeiro aqui do artigo 55, eu destaco o nível local, né? Então, é sempre em nível local, tudo que diz respeito ao Conselho de Participativo, ao Conselho de Representantes, tem a ver com o seu território, com essa área administrativa, com essa subdivisão da área do município. A gente deve participar da elaboração do orçamento e também do plano diretor estratégico, né, que é o principal instrumento urbanístico do município, que passou por revisão este ano, certo? Daí, participar novamente em nível local da fiscalização da execução do orçamento e dos demais atos da administração municipal. Então, a gente tem essa função fiscalizatória, né, do orçamento, da execução do orçamento no nosso território aqui, em nível local, certo? Aí nós temos a função também, a atribuição de encaminhar representações ao Executivo e à Câmara, né, ou seja, o Executivo e o Legislativo, a respeito de questões relacionadas com o interesse da população local, né? E daí eu achei interessante também a gente destacar o artigo 78 da Lei Orgânica, que não fala diretamente do Conselho de Representantes, mas fala sobre as competências do subprefeito. E destaca aqui, nesses incisos que eu coloquei na tela, que o subprefeito precisa da aprovação do Conselho de Representantes, né, para as diretrizes do planejamento municipal, aprovação do Conselho para prioridades orçamentárias relativas aos serviços, obras e atividades a serem realizadas no território da subprefeitura. Então, o Conselho de Representantes, quando foi criado, ele tinha essa atribuição importante, né, de fiscalizar e participar da execução, da elaboração e execução do orçamento, de fiscalizar esse orçamento, né, além das políticas urbanas do município, né, do plano diretor, e o subprefeito deveria aprovar os seus planejamentos com o Conselho Participativo, né? Então, isso foi lá em 90. Daí, então, passam-se 12 anos e a prefeita Marta Suplicy, então, ela finalmente cria as subprefeituras, que são as áreas administrativas a que se referia a lei orgânica 12 anos atrás, né? Então, algumas das atribuições da subprefeitura, que é importante a gente ver, porque os conselhos eles estão vinculados às subprefeituras, né? Cada subprefeitura tem o seu conselho de representantes ou participativo, né? Então, aqui começa com constituir-se em instância regional de administração direta com o âmbito intersetorial e territorial. Quer dizer,
a subprefeitura ela seria a responsável por administrar o território, né? Quer dizer, como nós já falamos dos conselhos participativos, também a subprefeitura ela manda naquele território. E ela tem uma atuação intersetorial, quer dizer, ela deveria cuidar de vários setores, de diferentes setores, saúde, educação, segurança, zeladoria, etc., etc. Né? Então, esta é a concepção original da subprefeitura. Além disso, instituir mecanismos que democratizem a gestão pública, fortalecer as formas participativas que existam em âmbito local. Então, aqui a gente já começa a indiretamente falar do conselho, né? Que também é por excelência a forma participativa em âmbito local ou regional, né? Outra atribuição é planejar, controlar e executar, né? Eu grifei esses 3 verbos porque dá um panorama da importância que a subprefeitura tinha na sua concepção original, né? Que vai desde o planejamento até a execução, né? Dos sistemas locais, né? Obedecidas às políticas e diretrizes e programas fixados pela instância central da administração, ou seja, a prefeitura. Então, o prefeito ele era o responsável por decidir o que seria feito, quais são as diretrizes da prefeitura, mas quem ia planejar, controlar e executar essas coisas seriam as subprefeituras, né? Então essa era a importância da subprefeitura, pelo menos no papel aqui em 2002, essa lei é vigente até hoje, né? Muito embora as coisas não aconteçam bem assim como nós vamos ver em breve. Então, mais uma atribuição é coordenar o plano regional e plano de bairro distrital equivalente, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo plano estratégico da cidade. O plano estratégico é o plano diretor, que apareceu lá atrás, o plano diretor estratégico, né, que é o nome completo, e o plano regional e o plano de bairro são instrumentos urbanísticos, assim como o plano diretor da cidade, né? O plano diretor fala da cidade como um todo, o plano regional estaria vinculado somente à área da subprefeitura e o plano de bairro a cada um dos bairros. Essas seriam atribuições também da subprefeitura. Toda essa parte de planejamento urbano, né, de instrumento urbanístico. Mas uma atribuição seria induzir o desenvolvimento local, implementando políticas públicas a partir de vocações regionais e dos interesses manifestos pela população, né? Então, tem essa questão também de fomentar a economia da região, né, das vocações regionais e dos interesses da população daquela localidade. Daí, em 2004, a mesma prefeita, Marta Suplicy, finalmente implementa o Conselho de Representantes. Lá em 1990, ele foi criado por lei, né? Ele foi concebido na lei orgânica do município, mas ele não estava implementado, né? Isso aconteceu 14 anos depois, em 2004, com a criação dessa lei 13.881 de 04, né? Então, a definição do Conselho de Representantes é organismo autônomo da sociedade civil reconhecido pelo poder público como órgão de representação da sociedade de cada região da cidade. Então, é um organismo autônomo, ou seja, é independente, não é poder público. O Conselho de Representantes não é poder público, é um organismo autônomo que tem a sua autonomia. Não se trata de um órgão público, mas de um organismo autônomo, né? No entanto, ele é reconhecido pelo poder público como órgão de representatividade da população local, certo? Acho que dá para entender isso aí. Então, o poder público tem essa obrigação de reconhecer o Conselho como um representante da população daquele território ali, né? O poder público deve ouvir o Conselho de Representantes nas suas manifestações, nas suas opiniões, como nós vamos ver mais para frente.
Então, alguns princípios agora do Conselho de Representantes, né? Nós vimos os princípios da lei orgânica, nós vimos os princípios e atribuições da subprefeitura, agora nós vamos ver os princípios do próprio Conselho de Representantes, que estão evidentemente relacionados, né? Então, é defesa de padrão de qualidade de vida, uma coisa bastante genérica, mas que precisa estar dita, né? Precisa estar expressa ali. Preservação do meio ambiente e dos valores históricos e culturais da região da subprefeitura, promoção do desenvolvimento urbano, social e econômico, acesso igualitário aos meios indispensáveis a uma existência digna. Bonito isso, né? Quer dizer, o Conselho ele precisa se preocupar também com mitigar as desigualdades sociais, além de promover a qualidade de vida e defender o meio ambiente, valores históricos, etc., né? As discussões dos conselheiros e do Conselho têm que ser pautadas na prática democrática e transparência, né? A participação popular, que evidentemente é a razão de ser do Conselho, de todos os conselhos municipais, né? Especialmente do participativo de representantes, né? Entre outros princípios, né? Então, falando um pouco da composição, ele seria composto por 27 membros em cada subprefeitura, sendo 9 indicados pelos partidos que têm representação na Câmara Legislativa, né? Então, um partido que tem pelo menos um vereador eleito teria direito a indicar proporcionalmente um conselheiro de representantes por subprefeitura, né? Pelo menos um, daí é proporcional, e outros 18 que seriam eleitos por eleição direta. Tem uma enorme lista aqui de 16 itens das atribuições definidas em leis do Conselho de Representantes, né? Então vamos passar aqui por algumas coisas. Começando por elaborar seu regimento interno, quer dizer, dentro da ideia de que o Conselho é um organismo autônomo, ele poderia definir por conta própria, poderia e pode, né, definir por conta própria como ele vai funcionar, né? O regimento interno diz como serão as reuniões, quais são as obrigações do conselheiro, quais são os direitos do conselheiro e da população em relação ao conselho, etc. Nós vamos ver um pouco mais para frente isso também. Elaborar parecer sobre plano plurianual, LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, o Conselho de Representantes deveria elaborar parecer, analisar, discutir todos esses planos e elaborar um parecer, né, a respeito deles. Articulação com demais conselhos, né? Existem diversos conselhos municipais em São Paulo, nós também vamos listar alguns daqui a pouco. Fiscalizar e contribuir com a subprefeitura, que é o vínculo mais evidente que a gente tem. Zelar pela aplicação de leis urbanísticas, estamos novamente aqui falando de política urbana, plano diretor, plano regional, plano de bairro, lei de zoneamento, que inclusive hoje foi discutido na Câmara, né, o substitutivo do projeto de lei de revisão do zoneamento, né, o plano diretor ocorreu em julho, a revisão foi encerrada em julho deste ano. Acompanhar o plano de metas, né, o plano de metas junto com o plano plurianual e os outros planos orçamentários ali são as principais diretrizes de uma prefeitura, né? Debater e apresentar sugestões para o plano diretor, olha o plano diretor lá de novo. Opinar sobre políticas urbanas, ambientais, de preservação do patrimônio histórico e cultural em âmbito local. Participar da elaboração de diretrizes orçamentárias e fiscalizar sua execução. Olha lá nós, de novo, falando de participar e fiscalizar a execução do orçamento, né, da grana do município em âmbito regional. Encaminhar representações ao Executivo e à Câmara Municipal em defesa do interesse da população local. Então, nós representamos a população local, defendendo seus interesses perante os poderes, né, legislativo e executivo, e organizar a Conferência Municipal de Conselhos de Representantes, que deveria acontecer uma vez por ano. Não acontece, nunca aconteceu, que eu saiba, né? Talvez lá no começo.
para discutir problemas do município, o funcionamento dos próprios conselhos e a relação com o poder público. Então, essa é uma lista de algumas das muitas atribuições que estavam previstas para o Conselho de Representantes quando ele foi criado em 2004, certo? Agora, o que acontece é que a lei dos conselhos de representantes, os conselhos de representantes, propriamente dito, nunca foram implementados, né? Então, essa lei aqui não foi implementada, ela foi criada, mas não passou a valer, né? Porque em 2005, no ano seguinte à criação da lei, né, o Tribunal de Justiça Estadual aqui de São Paulo julgou inconstitucionais os artigos 54 e 55 da Lei Orgânica do Município e a lei que criou os Conselhos de Representantes, né, o artigo 54 e 55, a gente viu lá atrás, é aquele que dizia que cada área administrativa teria um Conselho de Representantes, né? Porque o Tribunal, a Corte Estadual, entendeu que as normas afrontam o princípio da harmonia e da independência dos poderes. O tribunal julgou que um órgão vinculado ao legislativo, como era o projeto do Conselho de Representantes, que estaria controlando e fiscalizando o poder executivo, né, como a gente viu em suas atribuições ali, isso seria, no entendimento do tribunal, inconstitucional, né, porque a Constituição defende a independência dos poderes. E daí, então, a gente acelera o relógio e vamos para 2013, quando o então prefeito Fernando Haddad regulamenta o Conselho Participativo Municipal. Então, agora mudou de nome, mas a gente vai ver a definição desse conselho. Organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo poder público como instância de representação da população em cada região da cidade. Ou seja, é a mesma definição do Conselho de Representantes. Isso aqui está repetido. A única diferença é que, em vez de população, o Conselho de Representantes dizia sociedade, né? Que na prática, aqui nesse contexto, pelo menos, dá na mesma, certo? E por que mudou o nome? Horas, porque o Conselho de Representantes estava considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, então ninguém poderia instituir um Conselho de Representantes, porque, por lei, ele estava inconstitucional. Então, foi uma espécie de gambiarra, por assim dizer, né? Um jabuti que veio numa lei ali de criação da 32ª subprefeitura. Até 2013 havia apenas 31 subprefeituras, hoje nós temos 32. E no meio desse decreto, o Haddad fez o Conselho Participativo Municipal. Foi o jeito que ele deu, como se diz, de habilitar um conselho participativo que ele gostaria que participasse da administração dele, né? 2013 foi o primeiro ano do mandato do Haddad, né? Embora a definição seja repetida, tem essa novidade aqui no Conselho Participativo, dizendo que ele tem caráter transitório e subsistirá até que o Conselho de Representantes possa validamente existir e estar em funcionamento. Ou seja, o Conselho Participativo só vai valer enquanto o Conselho de Representantes não pudesse funcionar. Então, está evidente aqui a intenção do Executivo de fazer um Conselho de Representantes que, no entanto, precisava ter um outro nome. Então, o Conselho Participativo ele tem exatamente os mesmos princípios que o Conselho de Representantes, né? Então, a gente já viu esses aqui: defesa do padrão de qualidade de vida, preservação de meio ambiente, valores históricos e culturais de cada região, promoção do desenvolvimento urbano, social e econômico, acesso igualitário aos meios indispensáveis, como existência digna, decisões pautadas na prática democrática e transparência, participação popular, certo? A mesma coisa que era o Conselho de Representantes. Então, entre outros princípios. O que mudou, além de ser transitório, né, de ter um caráter transitório, foi a composição. O Executivo quis colocar mais gente no Conselho Participativo. E também ele tirou a representação dos vereadores ali, ou melhor, dos partidos
que tem representação na Câmara, e fez um conselho participativo exclusivamente de pessoas selecionadas por eleição direta, né? E a quantidade era proporcional à população de cada subprefeitura, né? Na razão de um conselheiro para cada 10 mil habitantes. As atribuições, aquela extensa lista de atribuições que a gente viu do Conselho de Representantes, não era exatamente a mesma. Embora tenha muitas semelhanças, né? A gente vai ver que não era exatamente a mesma. Então, a primeira das atribuições aqui que eu destaquei é colaborar com a Secretaria de Relações Governamentais na articulação com os diferentes segmentos da sociedade civil organizada, incluindo conselhos temáticos, né? Então, é colaborar com a Secretaria de Relações Governamentais, né, que é uma secretaria que hoje está extinta, mas ela que era justamente a responsável por esse tipo de inter-relação com a população, né? Então, zelar pela defesa dos direitos da população e os interesses públicos, comunicando os órgãos competentes em caso de deficiência nesse atendimento. Monitorar a execução orçamentária no âmbito de seu território, ajudar no planejamento, mobilização e acompanhamento de audiências públicas. E daí tem várias atribuições que estavam presentes ali no Conselho de Representantes e não apareceram no Conselho Participativo, né? Então, algumas delas aqui, elaborar seu regimento interno, muito embora tenha saído da lista, entende-se que os conselhos participativos, como organismos autônomos, ainda têm essa prerrogativa, né, de criar seus próprios regimentos, elaborar parecer sobre plano plurianual, zelar pela aplicação de leis urbanísticas. Isso aqui saiu do decreto do Conselho Participativo. No entanto, entrou no plano diretor, né? Então, debater e apresentar sugestões para o plano diretor, que era uma atribuição do Conselho de Representantes, deixou de ser do participativo nesta lei, no entanto, entrou no plano diretor, como nós vamos ver mais para frente. Opinar sobre políticas urbanas, participar da elaboração de diretrizes orçamentárias, encaminhar representações ao Executivo e à Câmara Municipal. Tudo isso saiu da lista, né? Então, o que é interessante a gente ver aqui é que os verbos utilizados, eles dão um caráter assim mais suave, mais aberto para a atuação dos conselhos participativos em comparação com o Conselho de Representantes, né? Aqui a gente fala em colaborar em vez de participar, né? De zelar em vez de fiscalizar, monitorar em vez de fiscalizar ou participar, né? Ajudar. Então a gente vê que houve assim uma suavização da importância do Conselho Participativo em relação ao Conselho original criado ali em 2002. Daí, então, a gente acelera o relógio para 2019, durante o mandato do prefeito Bruno Covas, né? O mandato que seria o atual se ele não tivesse falecido, né? E quando assumiu, então, o então vice Ricardo Nunes, atual prefeito Ricardo Nunes, ele deu uma mexida no decreto dos conselhos participativos. Ele não mexeu nas definições, princípios e atribuições, então são as que a gente já viu no slide anterior, continua sendo um órgão transitório até a implementação dos conselhos de representantes, né? Mas ele mexeu um pouco na composição do conselho. Se, por um lado, ele adicionou a representação dos imigrantes, que poderia ser entre 1 e 4 por subprefeitura, né? Então, a população de imigrantes de São Paulo agora teria direito, a partir de 2019, passou a ter de ter um representante, 1 a 4, né? Dependendo da população, no Conselho Participativos. Daí ele também implementou o decreto de paridade de gênero, que diz que pelo menos metade dos conselheiros participativos, isso vale para todos os conselhos municipais, tem que ser mulher. Então, pode ser todas mulheres, pode ser 80%, 90% de mulheres, o que não pode ser é menos de 50%, certo?
mas ele diminuiu a quantidade de conselheiros por subprefeitura. Então, ele reduziu de 1 por 10 mil para 1 por 30 mil habitantes. Então, a grosso modo, a quantidade de conselheiros participativos na cidade caiu para mais ou menos 1/3 do que era antes. Daí, então, a gente vem para 2020, quando um recurso extraordinário interposto pela Câmara, o STF julgou constitucional a criação dos conselhos de representantes. Então, aquele conselho criado em 2004 é considerado inconstitucional em 2005 pelo TJ. O STF falou, não, ele é constitucional. Então, aquele entendimento da Corte Estadual que dizia que o Conselho de Representantes afrontava o princípio da harmonia e da independência dos poderes, caiu esse entendimento, essa interpretação, né? E veio o Marco Aurélio Mello, que foi o relator desse processo no STF, né? Foi uma votação apertada, né? Dos 11 ministros do STF, 6 votaram a favor da constitucionalidade, né? Então foi 6-5. Ele disse ali, eu não vou ler tudo isso, mas ele diz basicamente que não, que o Conselho de Representantes não fere a independência dos poderes e que não existe nenhum instrumento vedando que um poder, no caso legislativo, crie órgãos ou ferramentas ou instrumentos para fiscalizar e controlar um outro poder, no caso, o executivo. Então, foi esse o entendimento do STF. E o Conselho de Representantes, então, desde 2021, né, quando foi transitado em julgado esse processo, ele passou a ser constitucional. E o que aconteceu desde então? Então, o STF determina que a Câmara de Vereadores faça a regulamentação e implementação do Conselho de Representantes, né? Ele teria que criar aquela lei criada em 2004 pela Marta Suplicy, deveria ser recriada e atualizada a partir de 2021, quando o STF determinou isso. Mas isso não estava acontecendo. A Câmara não estava pautando esse assunto ali, né, como não pautou até hoje. E o nosso mandato, o nosso que eu digo do Conselho Participativo, que foi eleito em 2020, né, que duraria até 2021, né, seria 2020, 2021, ele foi sendo prorrogado, foi várias vezes prorrogado, esperando que a Câmara criasse o Conselho de Representantes. Mas como isso não aconteceu, chegou em outubro de 2022 e o Executivo falou assim, olha, não está rolando lá na Câmara dos Vereadores, então vamos criar mais um mandato, mais um biênio, né, de conselhos participativos, né, que são esses vinculados ao Executivo. Então, em outubro de 2022, do ano passado, houve uma nova eleição para os conselhos participativos, e esse pode ser, possivelmente, se os conselhos de representantes forem implementados, esse pode ser o último mandato do conselho participativo, que daí seria, então, substituído pelo conselho de representantes, que, como nós vimos, é basicamente a mesma coisa. Mas ninguém acredita muito que a Câmara dos Vereadores vai pautar esse assunto até o final de 2024, que é até quando dura o mandato dos conselheiros participativos eleitos em 2022. O nosso mandato já começou com uma prorrogação, ele normalmente dura 2 anos, no nosso caso ele está durando 2 anos e 2 meses, né? Porque, além de outros assuntos que pautaram todo esse ano a Câmara dos Vereadores, né, a gente passou pela revisão dos principais instrumentos urbanísticos da cidade, que é o Plano Diretor Estratégico e a Lei de Zoneamento, que deve ser votada nos próximos dias aí, né? O ano que vem tem eleições municipais e, como a gente já sabe, essas eleições elas acabam monopolizando as atenções da Câmara. Então, é muito improvável que isso saia o ano que vem. Mas pode acontecer, nunca sabemos, né? Então, aqui eu ainda destaquei um item do projeto de lei de diretrizes orçamentárias
de 2024, né? Um projeto de lei foi feito esse ano. Quando era um projeto de lei, existia um dos itens lá, era implementação dos conselhos de representantes, conforme a lei municipal de 2004, que nós vimos aqui. No entanto, em algum momento, isso que era um projeto de lei foi revisto, né? E este item saiu do projeto de lei, então ela não consta da lei de diretrizes orçamentárias. Então é mais um indício que isso não vai acontecer no ano que vem. Então aqui nós vimos, por meio da legislação, a gente passou por um breve histórico do Conselho Participativo, desde a sua criação até a situação atual, né? Mas a gente ainda não viu a legislação vigente, certo? O que está valendo hoje? A gente viu o que veio no passado, então agora nós vamos ver o que está valendo. Bom, a começar pelo decreto do Bruno Covas, que a gente acabou já de ver aqui, esse continua vigente, continua valendo, né? Então, aquilo que a gente já viu aqui continua valendo, né? Sobre as definições, princípios, atribuições, caráter transitório, a composição mais enxuta, né? De 1 por 30 mil habitantes. Além desse decreto, existe a portaria SERS, que é a Secretaria Especial de Relações Sociais, é uma secretaria que já está extinta, né? Mas em 2020 ela ainda existia, e ela instituiu esta portaria, que é uma espécie de regimento interno dos CPMs, conforme a gente já falou, ela estabelece como o conselho deve funcionar, como devem ser as reuniões, quais são as obrigações, os direitos e deveres dos conselheiros e dos munícipes. A gente vai ver isso um pouquinho mais em detalhe também mais para frente, certo? E ela entendeu que, como os conselhos estavam vindo meio bagunçados de trás, né? Alguns tinham seus próprios regimentos, outros não. Então, a secretaria entendeu que deveria padronizar isso. Então, ela revogou todos os regimentos anteriores e fez uma espécie de regimento inicial ali para todos os conselhos participativos. Então, a maioria dos conselhos hoje não tem regimentos próprios, né? Eles funcionam baseado nessa portaria 002, né? Então, que fala a respeito de procedimentos nas reuniões, né? Então, diz que tem que ser lida a pauta no início da reunião, as reuniões devem ser registradas em ata, quem tem direito de fala, né? Todo mundo tem direito de fala durante a reunião do Conselho Participativo. As convocações para essas reuniões devem ser publicadas no Diário Oficial com pelo menos 3 dias de antecedência, número máximo de faltas de um conselheiro participativo, tudo isso está na portaria 002, certo? Deve ser 3 faltas justificadas e 3 não justificadas. No entanto, a portaria não diz o que é justificável, né? E o que não é. Então, na prática, é mais ou menos como se cada conselheiro tivesse o direito de faltar 6 vezes antes de perder o mandato. Se nós considerarmos que o mandato tem 2 anos, ou seja, 24 meses, né? É uma reunião ordinária por mês, ele poderia faltar a 25%, a grosso modo, das reuniões sem perder o mandato, né? Se ele faltar mais do que isso, ele perde o mandato, né? Se ele tentar obter vantagem para si ou para outrem usando do cargo, né? Usando do cargo de conselheiro participativo, ou seja, a famosa carteirada ali, né? Ferir o decoro, exercer mandato eletivo também são motivos para perder o mandato, né? Então, o conselho participativo é uma espécie de porta de entrada para o mundo político para muitas pessoas, né? Então, muitos conselheiros, os mais atuantes, os que querem se envolver mais com a administração pública, né, com a política, acabam tentando uma vaga eletiva como vereador, ou viram assessores de vereadores e tudo mais. Daí, então, ele tem que abandonar o conselho para poder exercer esses cargos, né? Então, todos os atos do conselho participativo devem ter ampla publicidade, né? São públicos. Tudo que o conselho participativo faz
é público, né? A composição, né? Ou seja, quem são os conselheiros, o regimento interno, o local, data e horário de reuniões, tudo isso é público. As atribuições da subprefeitura também, a portaria falava um pouco das atribuições da subprefeitura em relação aos conselhos, certo? Então, a subprefeitura deve publicar esses atos, né? Publicar no Diário Oficial. É a prefeitura que tem acesso ao Diário Oficial a publicar coisas no Diário Oficial, o conselho não tem. Então, é a subprefeitura que faz isso pelos conselhos, né? Atos, atas, convocações, tudo isso deve ser publicado no Diário Oficial pela subprefeitura e ela não pode modificar esses dados. Da forma que o conselho determina, ela tem que publicar. Daí fala um pouco das atribuições da Coordenadoria de Participação Social, que antigamente chamava Diálogo e Participação Social, virou só Participação Social da Casa Civil, né? Então, agora era a Secretaria Especial de Relações Sociais que criou essa portaria. Ela virou uma coordenadoria subordinada à Secretaria da Casa Civil, né? Isso é um detalhe mais burocrático aí, né? Mas, então, essa coordenadoria de participação social é ela que lida diretamente ali, a responsável pelos conselhos participativos, né? Então, ela que faz os editais de perda de mandato, as portarias como essa 002 que a gente está vendo aqui, planejamento técnico, capacitação, crachás, né? Emissão de crachás e créditos do bilhete único, que é a única ajuda de custo, a única remuneração, entre aspas, que os conselhos participativos, os conselheiros participativos recebem, são essas 6 viagens por mês, que são créditos colocados no bilhete único, se a pessoa quiser. Né? No mais, o trabalho do conselheiro participativo é 100% voluntário e não remunerado. Ainda sobre a portaria, né, 002, ela fala sobre a organização dos conselhos, né? Então, o conselho se compõe do pleno, que são os titulares, os conselheiros titulares e também os suplentes, né? Eles formam o pleno, né? O plenário do conselho, onde que são as pessoas que formam o conselho, né? O coordenador, que nem eu falei lá no começo, né? É o cara que representa o conselho perante outros órgãos, né? E ele também preside a reunião, né? Então ele dá início à reunião, dá os direitos à fala das pessoas e vai conduzindo os trabalhos durante as reuniões, né? Daí tem o secretário-geral, que é na minha opinião, o maior santo do Conselho Participativo, porque ele é o responsável pela elaboração da ata, né? Então, ou seja, quando a gente está ali na reunião, todo mundo falando, todo mundo colocando suas opiniões e posições, e às vezes a coisa esquenta, né? As pessoas começam a discutir calorosamente um ou outro assunto, o secretário tem que estar lá prestando atenção e anotando tudo que está sendo dito para escrever a ata da reunião. Além disso, ele ainda tem que fazer a pauta, né, que é a lista de assuntos que serão discutidas numa reunião, e tem que ainda secretariar a reunião, né, ajudando o coordenador com o andamento da reunião, a agenda de reuniões e outros compromissos, e o registro de presença, a lista de presença. Então, o secretário-geral é a pessoa que tem que fazer tudo isso, né? É um pleito de alguns conselheiros, que eu acho que seria razoável, é que a subprefeitura delegasse um servidor para fazer esse papel de secretariar a reunião, né? Considerando que a gente está fazendo um trabalho voluntário, mas, bom, isso é outro assunto. Então, além do pleno, do coordenador e do secretário, opcionalmente, o conselho pode instituir comissões temáticas, também chamadas de grupos de trabalho, né? Então, às vezes tem um assunto específico que os conselheiros querem discutir, né, que envolve uma conversa mais complexa, que pode tomar muito tempo da reunião, ou que não é de interesse geral de todos os conselhos. Então, eles criam um grupo de trabalho, né, uma comissão temática, que vai se reunir em separado, vai deliberar as coisas, vai discutir os assuntos, e daí vai trazer
os encaminhamentos somente para a reunião ordinária, né? Daí sim do Conselho Participativo Geral, né? Do Pleno, certo? Essa portaria ainda dá algumas providências sobre o andamento das reuniões, né? Diz que tem que ter pelo menos uma reunião ordinária por mês, com duração de 2 horas, calendário divulgado previamente. Então, no começo do ano, o Conselho Participativo decide esse calendário mínimo, aí, que é uma por mês, e isso é publicado no Diário Oficial, tem que ter a lei até menciona, não está escrito aqui, que deve ter um quadro na subprefeitura com as datas dessas reuniões, né? Naquela ideia de ser amplamente publicizado, né? Os atos do Conselho Participativo. Tem que ter uma lista de presença, então todo mundo que estiver presente ali na reunião, tanto os conselheiros quanto os munícipes, autoridades, servidores, todo mundo tem que assinar a presença na reunião. A ata deve ser redigida no ato, né, e assinada pelos conselheiros. Isso é o que diz a portaria, mas na prática isso também não acaba acontecendo assim, justamente porque é uma trabalheira escrever a ata. Então, o que geralmente acontece é que o secretário-geral ele anota os tópicos, os pontos principais que foram mencionados na reunião, e depois ele elabora, redige o texto corrido, e depois, então, é que os conselheiros vão ler, sugerir eventuais alterações, correções e aprovar essas atas. Associações e movimentos de bairro e outros movimentos locais devem ser ouvidos pelo menos uma vez por semestre, é o que diz a legislação. No entanto, na prática, idealmente, isso acontece com mais frequência, né? As próprias associações de bairro, muitas vezes os membros das associações são os próprios conselheiros, isso acontece com muita frequência. O crachá deve ser obrigatoriamente utilizado pelos conselheiros para serem identificados, né? Para saber na reunião quem é conselheiro, quem é munícipe, certo? E daí diz ainda que em janeiro de cada ano os trabalhos efetuados no ano anterior devem ser feito um relatório com esses trabalhos para ser também publicado no Diário Oficial e tudo mais. Isso é uma coisa também que não tem acontecido desde que eu entrei em 2020 no Conselho, né? Ainda sobre a portaria 002, o que aconteceu na pandemia, né? Eu entrei no Conselho em 2020, como vocês devem lembrar, foi o ano da pandemia, e a Prefeitura lançou um decreto obrigando que todas as reuniões, não só dos conselhos, mas da própria Prefeitura, fossem realizadas de forma online, né? Porque a gente tinha que obedecer o distanciamento social. Vocês lembram daquele ano negro, né, de 2020 aqui, aquela coisa pesada que foi o começo da pandemia. E desde então, quando a gente aprendeu a usar essas ferramentas de videoconferência, meio que a gente não abandonou mais elas, né? Então, muita coisa hoje, inclusive essa oficina que nós estamos realizando, acontecem de forma online, ou híbridas, quer dizer, de forma online e presencial simultaneamente. E a portaria não previu isso. Então, como é que fica o negócio, né? Porque a portaria obriga que o conselheiro esteja presente, que ele assine uma lista, que escreva uma ata ali na hora e que ele assine a ata. Como vai fazer isso de forma online? Então, isso é uma discussão que está em aberta, né? Essa foto de tela aqui é uma das reuniões do nosso Conselho da Vila Mariana, que aconteceu de forma híbrida, né? É uma coisa que a gente está gradualmente implementando ali, porque a gente entende que o formato híbrido, ou seja, online e presencial ao mesmo tempo, é o mais inclusivo de todos, né? É o que a gente consegue mais participação social, que é o grande objetivo do Conselho Participativo, né? A participação social. Então, quem pode ou prefere entra online na reunião, ou quem não pode ou prefere vai no recinto de onde acontece a reunião, que é o que a gente vê nessa fotinha aqui de baixo, onde estava rolando a reunião. Então, a gente estava fazendo essa reunião híbrida aqui. Então, está em aberto. Então, esse é um dos motivos de se criar um regimento interno
é justamente solucionar essas novas tecnologias que não eram previstas quando a portaria foi escrita. Bom, aqui tem uma lista aqui da legislação vigente em relação a tanto às obrigações e direitos do Conselho Participativo, que foi uma coisa que a Coordenadoria de Participação Social enviou aos conselheiros no começo do mandato, esse aqui que está do lado esquerdo, certo? E esse que está do lado direito foi uma coisa que nós fizemos no InterCPRM, que é o grupo de conselheiros ali, a gente montou as atribuições do poder público em relação aos conselheiros participativos, né, para tudo ficar bem claro e no papel. Não, a gente não precisa passar item por item aqui, mas eu achei legal colocar na apresentação, porque depois, quando vocês receberem esse material, se desejarem receber, você pode olhar com mais cuidado aqui. É basicamente o que a gente discutiu até aqui, certo?